Olá, meu nome é Andréa Noli Malutta, eu sou médica. Estou aqui para falar um pouquinho sobre alguns assuntos de saúde mental e comportamento humano. Meu assunto escolhido de hoje é o transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviu falar sobre isso? Muitas pessoas falam desse transtorno até num tom de piada, né? Como se fosse brincando com algum familiar. Ah, minha mãe tem toque, meu marido tem toque, para se referir a alguém que é muito organizado ou excessivamente organizado. Apesar das pessoas falarem muito desse assunto nesse tom, o transtorno obsessivo compulsivo pode ser uma doença séria, pode trazer muitos prejuízos para a vida das pessoas que o possuem. Então, ele é caracterizado na realidade por pensamentos obsessivos e rituais compulsivos para aliviar o pensamento obsessivo. Por exemplo, algumas pessoas têm o transtorno obsessivo compulsivo e o conteúdo é de limpeza. Então ela pode pensar, não posso sair de casa sem lavar a louça, senão vão achar que eu sou malandra. Esse pode ser o pensamento obsessivo, significa que é um pensamento que vai vir o tempo todo cutucar ela, é um pensamento ruminativo, fica incomodando. E para aliviar esse pensamento, então ela precisa ir e lavar a louça e não pode nunca deixar nada em cima da pia. Esse transtorno ele é marcado pela rigidez. Veja, é diferente de você simplesmente ser organizado. A pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ela não consegue relaxar e fazer qualquer outra atividade antes de concluir aquela que é o tema do seu transtorno. Existem transtornos relacionados à limpeza, como eu comentei. Existem transtornos relacionados à contaminação, o medo de ser contaminado. A pessoa não consegue te dar a mão porque ela fica pensando, ai, a mão, será que a mão estava suja? Será que eu vou pegar alguma doença? Ela não consegue comer fora de casa porque ela não confia na limpeza dos talheres. Isso começa a deixar ela com várias limitações na sua vida social. E às vezes o transtorno pode ter também um conteúdo de dúvida patológica, que é aquelas pessoas que antes de sair de casa ficam, será que eu fechei a casa? E aí elas precisam voltar para conferir se fecharam. Gente, eventualmente a gente fazer isso, tudo bem, normal, não é algo que precisa de tratamento. Mas vocês conseguem imaginar um paciente que todos os dias precisa voltar 7, 8 vezes em casa para conferir se chaveou a porta? Isso acaba por atrapalhar muito a questão de horários, de cumprir as suas tarefas laborais, porque muitas vezes o paciente nem consegue se concentrar no trabalho, de tanto que esse pensamento obsessivo incomoda. Então, é um problema sério, apesar do tom jocoso de muitas pessoas ao falar disso. Pessoas podem ter traços obsessivos, serem, sim, mais preocupadas com a limpeza ou com contaminação e não ser doença. Por isso, na dúvida, procure avaliação psiquiátrica. Tem tratamento. O tratamento funciona bem, os pacientes respondem bem ao medicamento, mas o que mais dá resultado é o medicamento associado à psicoterapia. A terapia vai auxiliar o paciente a condicionar um pouquinho melhor e evitar os pensamentos obsessivos. Sozinho, o paciente tenta fazer isso e muito dificilmente ele consegue. Isso também é um traço da doença. O paciente pensa, por exemplo, na situação que eu coloquei da louça, a pessoa pensa, não, eu vou tentar me segurar em não lavar a louça. Não consegue porque gera sofrimento. A pessoa senta para fazer alguma outra coisa e fica incomodada de não estar realizando o ritual que alivia o pensamento obsessivo. Certo? Então, se você se identificou, ou se você conhece alguém que tem algum desses traços que eu falei, na dúvida, leve para avaliação, tem tratamento e o tratamento funciona. Esse era o meu recado de hoje. Se você está me assistindo no YouTube, não se esqueça de clicar no sininho para esse conteúdo sempre aparecer, quando tiverem novos conteúdos aparecerem para você. Se você estiver no Insta, não esqueça de curtir e compartilhar. Vamos levar essas informações para quem precisa. Um abraço e até o próximo vídeo.